pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Android. Então nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar o web browser. Então se você quiser na sua aplicação permitir que o usuário acesse uma página da internet, tem um layout já praticamente pronto para você montar essa tela onde o usuário vai acessar esta página, né? Então este layout é chamado de web view. Então eu vou mostrar para vocês então como que a gente cria o layout e depois como que a gente acessa, controla esse layout. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um layout. Então eu já tenho um criado, mas vou mostrar aqui como criar. Então aqui na pasta layout, botão direito, new, Android XML file. Aí vocês vão dar um nome, eu vou colocar aqui abrindo uma página web. Aí você pode escolher aqui, ó, Web View, Finish, e ele então criou aqui um layout do tipo Web View. Se eu escolher aqui o modo XML, então vocês veem aqui, ó, é um tipo layout. Assim como a gente pode usar aquele Linear Layout e outros tipos de layout, a gente pode usar também um chamado Web View. Se você souber, você pode já começar a digitar direto aqui, não precisa criar, escolher lá graficamente, né, usando o mouse. Já pode chegar e digitar. Bom, então a única coisa que eu acrescentei no meu aqui foi um ID. Então a gente viu que esse layout, se você pedir aqui, ó, graphical layout, ó, ele tem aqui é um objeto isso daqui. Então depois a minha classe, a classe que vai controlar este layout, ela vai acessar esse objeto. Então o que eu fiz aqui foi acrescentar um ID, ó, e eu chamei de web browser. Então esse que eu acabei de criar, eu vou até excluir, mas vocês veem que não tem diferença nenhuma esse daqui. Então se você criou conforme as instruções aqui anteriores, só acrescente aqui no XML ou lá via mouse mesmo, um ID. E eu dei o nome então aqui de web browser. Bom, agora o que a gente precisa fazer é criar a classe que vai controlar este layout. Então aqui na pasta source, eu tenho aqui ó, uma classe que eu chamei de web browser. Então é o mesmo nome do meu arquivo de layout. Então nesta classe é bem pouca coisa que a gente coloca aqui, ó. Então vocês vão criar uma classe. Então quem não lembra como cria uma classe, ó, botão direito, new class, né? Aí acessando uma página web. Aí ó, ele criou a classe. Aí como a gente já faz há muito tempo, há várias aulas, a gente tem que estender, herdar, né, a classe Activity. Aí ele não está reconhecendo isso, a gente para o mouse aqui, import, e ele inclui aqui então essa biblioteca. Ok? Então é isso que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma classe simples, comum, né, e mandei herdar a classe Activity. Então essa classe Web Browser é uma Activity como qualquer outra. No event onCreate, então vocês acrescentem também aqui o event onCreate, então ao botão direito, source, override e procura aí onCreate. Então eu vou colocar aqui onCreate, né? Então ele vai sobrescrever o método, então a minha classe ela está sobrescrevendo o método onCreate dessa classe Activity. Então nessa classe o que a gente vai colocar? Então até aqui ó, ele já tem. Então vocês estão vendo aqui ó, super onCreate, então ele vai acessar o método onCreate da classe mãe. E o que a gente vai acrescentar então viria dessa linha para baixo. Então o que a gente coloca aqui? Set Content View. E eu peço para apresentar, né, para montar o layout, que é o que a gente criou. Então esse daqui é o layout
arquivo .xml. Então aqui no Research Layout, então o que eu acabei de criar, né? Então Web Browser XML. Aí eu estou capturando, ó, eu estou criando aqui um objeto e já atribuindo um valor. Na maioria dos exemplos anteriores, eu declarava aqui um objeto tipo WebView, sei lá, WV, por exemplo, né? Aí depois eu usava o objeto aqui para receber, para referenciar o objeto que está lá no browser, no layout, né? Então aqui eu já estou declarando e já estou inicializando esse objeto, tá? Então é a mesma coisa. Aqui, se eu fizer desse jeito, eu não vou declará-lo aqui, eu iria colocar só aqui, ó, underline WV, tá? Então ó, eu estaria atribuindo esse objeto que está lá no layout a esse daqui, ok? Então não tem diferença alguma. São duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. O resultado final é o mesmo. Então, aqui é o próprio layout, é o arquivo XML. Tá? Então, eu estou apresentando essa tela e aí eu pego o objeto WebView. Então, recorde-se que eu dei o nome de webbrowser.xml para esse layout. E dentro desse layout eu tenho um objeto, que é o WebView, né? Que eu dei um ID para ele, que é o web browser. Então, na verdade, esse web browser é a tela toda, que é o web view, onde eu vou apresentar a página que eu quero apresentar para o usuário, né? Então, olha, que eu tô nessa linha aqui que eu estou dando esse find view by ID, r.id.webbrowser, eu estou pegando esse objeto aqui. Então, não o arquivo, esse objeto, tá? Que é nada mais do que esse objeto aqui que vai representar, que vai ser utilizado para apresentar a página que eu vou acessar. Então eu capturei ele e agora estou definindo aqui, ó, que é para ele carregar uma página. No caso aqui é uma página estática, mas o usuário poderia muito bem, eu poderia colocar um text box lá na página, um text view, né, um edit text, o usuário digitar a URL de qual página que ele quer acessar e aí eu mandar carregar. Então eu poderia construir meu próprio web browser dentro da minha aplicação. Então aqui, ó, WebView, load URL, eu estou passando aqui qual é a URL que eu quero que ele carregue, tá ok? Então eu vou salvar e vou testar. Bom, enquanto inicializa aqui o emulador, eu vou falar para vocês uma coisa que eu esqueci aqui, que é como que a gente vai escolher essa página para ser, essa tela para ser apresentada. Então você se lembra das aulas anteriores que eu construí um menu, né? Então eu tenho uma tela, que é a tela inicial, tem a splash, né, aquela imagem que apresenta antes, e aí depois entra numa outra tela que é o menu. Então eu tenho que acrescentar no menu uma opção. Então aqui a gente tem a lista de opções e eu coloquei aqui Web View Layout. Então esta opção aqui, no meu caso, é a opção, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou acrescentar um acesso ao WebView Layout, aquela tela que vai acessar a página web. Bom, mas aqui eu vou acrescentar, mas antes de poder utilizar, testar a aplicação, a gente vai precisar acrescentar uma informação lá no Android Manifest, né? Então aqui eu vou pedir para ele executar a classe Web Browser. Só que a gente tem que informar essa classe aqui lá no Android Manifest. Então acrescentei aqui mais uma opção e agora eu vou no Android Manifest. Aqui. Então
Então eu tenho que acrescentar aqui. Ó, eu já tenho aqui, mas é um activity, né? Então acrescente aí, ó, uma activity que eu chamei aqui de web browser, que é o nome da classe, né? Então é o nome dessa classe aqui. E o label, na hora que abrir essa tela, vai apresentar aqui exemplo de WebView. Então vou executar novamente. Novamente não, né? Primeira vez, vou testar. Change, depois das correções que eu fiz. Ok. Então vamos ver se vai aparecer aqui a tela. A página da web. Bom, eu tinha interrompido a gravação, mas ele apresentou primeiro a tela de splash, agora o menu, né? E aí, vamos ver se ele vai acessar. Bom, aí está. Então eu pedi para acessar unicamp.br e aqui está a página, então. Ok? Aí você pode testar, colocar qual a URL que você quiser. Qualquer endereço válido da web que estiver acessível, obviamente, você pode colocar lá. Então, se você quiser melhorar um pouco também a aplicação, você poderia permitir que o usuário digitasse, colocar tipo um texto, um campo de edição aqui, tipo aquela barra de endereço dos browsers, né, do PC, onde o usuário pudesse digitar e clicar no botão e ele então abre essa página. Ok? Então isso fica como uma sugestão de melhoria, como um exercício. Tá ok? Então muito obrigado por ter assistido essa videoaula e até a próxima.